Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena, e as bem-aventuranças são a receita da felicidade. Aqui é José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bendito seja Escolhi uma das Deus. 7, 8, né? Aí das bem-aventuranças aí de Mateus. Vamos escolher uma, tem várias aqui, muito belas e muito Sim. comentário no dia de hoje aí. Hoje nós celebramos, né, na verdade nós vamos comentar porque no Brasil a solenidade de Todos os Santos passa para o domingo, por isso nós estamos lendo as bem-aventuranças. Se você está lendo em Portugal, se você está ouvindo de Portugal, provavelmente você vai ter uma leitura diferente, porque eu acho que em Portugal também é uma leitura, Estados Unidos, é Canadá, feriado igual à Áustria. aonde você estiver fora do Brasil, provavelmente você já celebrou no dia primeiro esta É, solenidade ou festa, acho que em todo lugar é solenidade é de Todos os Santos, solenidade. É. né? E no dia domingo seria o 31º domingo do tempo comum, mas como aqui no Brasil a maioria dos nossos assistentes são brasileiros, a gente está lendo aí o Evangelho das Bem-aventuranças, que é desse domingo aqui da solenidade de Todos os Santos. Exatamente. Pois é, aqui em Viena, na sexta-feira, dia primeiro, feriado, solenidade de Todos os Santos, celebrado no próprio dia. Então, no domingo aqui em Viena, eu vou ouvir a, a leitura do 31º. Mas vamos à leitura aqui. Inclusive, aí, Hum, fazendo aí, eu fui comparar esse 31º de São Marcos, aliás, só teremos mais 2 domingos com São Marcos, porque já no 34º é o encerramento do ano litúrgico. hum, opa, respira. Botou água. Vamos lá. Mas o É, 31º é o maior dos mandamentos. o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é a leitura do domingo, né? Mas você vai escutar aí no domingo aí, né? Na verdade, eu nem sei se eu vou escutar isso no domingo, porque não vou, né? Mas eu vou para a missa no sábado à noite, que é a missa dos fiéis defuntos. Vai ter uma missa solene aqui na nossa paróquia, e aí nós somos convidados São para duas ajudar. liturgias diferentes, são duas liturgias Ah, próprias. sim, mas não, mas cobre sim, que o código, já conversamos sobre isso, e o Código de Direito Canônico fala que, independente da liturgia, a missa do sábado à noite vale sim cobrir como preceito do domingo, É isso mesmo. independente da liturgia. Então, sim, lógico, não vou perder a oportunidade de participar de uma outra, de duas missas e duas leituras e ritos diferentes, mas sim, a missa do sábado à noite cumpre o É. preceito do domingo, sim. É, Embora, enfim, porque dia de finados você pode lucrar indulgência a plenária, né, indulgência. para quem vai no cemitério, também indulgência parcial para quem vai a alguma missa, aliás, em alguma igreja, Uhum. oratório, ou então catedral, na igreja. Você pode ir rezando pelas pelas intenções Intenções. do Santo Padre, aquelas orações de costume, estando em estado de graça, né, tendo se confessado, comungado, participando da Uhum. Santa Missa, você ganha a indulgência plenária para um fiel defunto, né? Não, não vale para você. As indulgências, elas valem para sempre um fiel defunto. E são 8 dias Então, que você pode ganhar, inclusive, né? isso eu aprendi hoje, conversando antes de entrar. Eu achava que a gente tinha 8 dias para ganhar uma indulgência. Não, você pode ganhar uma por dia. Isso eu não sabia. É, pode se Que informar legal. aí, se você não quiser, mande um oi aí para a gente que a gente manda aí o link aí depois. Sim, peça o link nos comentários ou no direct para a gente, que a gente manda o link. Então, vou ler aqui a leitura de São Marcos, não, Mateus 5, de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um outro que eu estava me lembrando aqui, esse evangelho das bem-aventuranças também é uma das 3 opções de evangelho da liturgia dos fiéis defuntos, também, né? A Uhum. igreja, pelo menos aqui no Brasil, o Missal tem pelo menos 7, se eu não me engano, opções de evangelho e muitas leituras, acho que umas 9 leituras, de primeira e segunda leitura, porque são Para os lidas fiéis de juntas, pontos? né? Então, você pode escolher, mas o evangelho pode ser uma das opções do evangelho, as bem-aventuranças, né? De Mateus 5, né? Quer dizer, quando você está celebrando todos os santos e quando você está celebrando os fiéis defuntos, que a igreja, quando reza pelos fiéis, são aqueles que precisam das nossas orações, né? No purgatório, então você já reconhece que já são santos. Estão passando a Sim. purificação para a bem-aventurança eterna no paraíso, mas já são salvos, né? A gente não reza pelos que estão no inferno, porque não dá, né? Não tem mais jeito. São condenados. Eles que fizeram a opção. Deus não manda ninguém para o inferno, né? Uhum. É uma opção. Eu vi isso, o Papa Bento XVI, na verdade, ele escreveu ainda, né, teólogo, não é magistério isso, mas ele escreveu, né, sobre os fiéis, ele falava sobre o inferno, e ele falava que o inferno parece uma contradição, mas o inferno também é bondade de Deus, porque Deus dá a liberdade das pessoas não quererem a ele. E o inferno não é uma punição, mas o inferno é uma consequência de uma livre escolha. Né? O problema é que essa escolha vai gerar infelicidade e acaba que essa infelicidade faz parte. E Deus ele não é incoerente de dar a liberdade e depois tirar a liberdade. Por isso, se ele deu a liberdade, é, 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 é coerente de Deus dar a liberdade até o final. Né? Exatamente. Então, o inferno tem esses 2 aspectos da própria misericórdia de Deus, de ele respeitar a nossa liberdade e porque Deus é amor. Então, quem rejeita esse amor definitivamente, que é na hora da morte, quem se afastou por opção própria e não quer, Deus respeita. Então, você vai arcar com essa consequência de rejeitá-lo para sempre. E uma vez o meu professor de teologia dogmática ele estava falando assim que embora hoje a gente saiba que o céu e o inferno não são lugares físicos, né? Não existe um lugar físico, porque até então não houve a ressurreição, então ninguém está lá com o corpo a não ser Nossa Senhora e Jesus, mas assim, nada impede de que o céu e o inferno sejam o mesmo lugar, porque o céu e o inferno são de dentro da pessoa. Então, assim, uma pessoa que está chateada, se ela está no meio de uma festa e está todo mundo feliz, a pessoa vai ficar mais irritada ainda porque está todo mundo feliz, né? Assim, então fez essa comparação. Se a pessoa rejeitou o amor e ela não aceita a felicidade, estar cercado de pessoas felizes vai fazer a infelicidade dela maior ainda. Exatamente. Então, ele vai falando assim que o inferno e o céu, eles não são contraditórios entre si, porque eles dependem da pessoa e não de Deus. Deus é sempre amor e Deus nunca vai deixar de ser amor, mas se você rejeita o amor, né? Exatamente. Agora, engraçado, a gente está começando a falar do céu, da festa de todos os santos pelo inferno. Mas nosso Senhor conduziu por isso aqui, eu achei interessante. É. Mas vamos pelos inícios, né? Antes de começar as bem-aventuranças, essa pequena introdução aí de Mateus também, a gente já vê
alguns pontos, né? Essa questão da montanha. Jesus sobe ao monte e depois senta-se, né? Jesus Uhum, é o novo Moisés, porque Moisés subiu ao monte, depois ensina como catedrático, os rabinos ensinavam nas cadeiras, né? Então, uhum, são os detalhes aqui que Mateus coloca, porque alguns padres da igreja até colocam que esse sermão poderia ter sido feito lá no Monte Tabor, mas a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz que provavelmente foi numa das colinas perto de Cafarnaum. Não tem nenhuma uhum. confirmação de que Jesus É, teria se separado lá no Monte Tabor para fazer esse discurso, que inclusive, né, Mateus é diferente lá de Lucas e coloca Lucas ele vários desce. dispersos no evangelho todo, vai colocar aqui nesse discurso introdutório, né? Já supondo aí os discípulos, eles já tinham um certo conhecimento, né? Então, Uhum. são É, introdução, né? eu sou mais da corrente, assim, eu acredito mais que Jesus deve ter pregado isso várias vezes em vários lugares. E que os discípulos resumiram num lugar só, mas eu imagino que Jesus não devia falar isso que ele falou uma vez, juntou, peraí, ó, eu vou dizer aqui. Não, eu acho que era algo que era É, normal que Jesus falasse, porque ele anunciava o reino e a conversão, né? E ele falava da conversão, como a gente sabe, é a mudança de direção. Então, eu imagino, e eu sou mais dessa corrente de acreditar, que Jesus deve ter pregado esse sermão diversas vezes, ao ponto dos discípulos memorizarem e poderem depois também colocar, né? E também é, outra coisa, é muito diferente que a gente hoje. A gente hoje tem um problema de memória que a gente. E eu digo da diferença de hoje para 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque hoje eu não sei o telefone, eu sei o meu próprio telefone, mas não sei mais o telefone de ninguém. Quando eu era criança, eu sabia o telefone de código de muita gente. Mas por quê? Porque eu não tenho mais necessidade de decorar nada, porque está tudo no meu telefone, né? Tem é. tudo na memória. Mas, na época de Jesus, e aliás até um pouco antes, eu fiquei muito impressionado, porque uma das provas das escolas dialéticas dos gregos era você recitar a Ilíada inteira de cor. Então, assim, as pessoas usavam a memória delas muito melhor do que a gente usa hoje. Então, lógico, as pessoas eram mais propícias e usavam mais a memória. Então, assim, provavelmente esse sermão da montanha, do jeito que a gente está escrito aqui, muito provavelmente era tal qual Jesus falou, assim, porque as pessoas guardavam bem isso na memória. Lucas, Não? ele é bem menor, o sermão da planície de Lucas, né? Diferente aqui do sermão da montanha, né? Lucas 6, ele fala desses alguns pontos, começa com as bem-aventuranças também, que são menores do que aqui em Mateus, mas Uhum, assim, como você disse, nada impede de que Jesus tenha dito isso várias vezes, didaticamente era até mais, né, para os discípulos, esse reforço de que quando ele dissesse uma coisa e depois fosse dizer de outra forma, ou ensinar, ou repetir a mesma palavra, era para os discípulos um reforço naquele uhum. ensinamento de Jesus. Então, nada impede que Jesus tenha dito várias vezes, né? São É, João vai dizer, eu imagino que juntou o povo, ele devia, né, dizer bem-aventurados. é, mas Não, vamos e também aqui então. não ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo, quer dizer, eram pessoas que tinham ouvido outra coisa antes, né? Enfim. O Shema, né? Ouvistes, ouve, ó Israel, né? O Shema que é a coisa do judeu, que é por excelência, né? O Shema Israel, ouve, ó Israel. Eles escutavam, né? Os judeus falavam para os seus filhos, era obrigação deles falarem isto muito, e cada Uhum. judeu tinha que escutar, ouve, né? Então, É, primeiramente o evangelho foi pregado, depois é que foi escrito. Então, não tem essa. sim. Não. Eu vi um meme essa semana que eu achei muito engraçado. A pessoa diz, era evidentemente, né, um protestante dizendo: o cristão sem a Bíblia está perdido. Aí tinha embaixo tinha o meme. E os cristãos do primeiro século: Am I a joke to you? Tipo assim, eu sou uma piada para você? Ora, mas os cristãos do primeiro século
não tinha Bíblia, e aí? Estavam perdidos também. Ora, mas não, vai dizer que Santo Inácio de Antioquia estava perdido, pelo amor de Deus, gente. É. Vamos voltar aqui, vamos focar, Vamos porque é começar com muita os coisa para queridos, os falar nas bem-aventurados bem-aventuranças. os pobres em espírito, né? Vamos começar aí pela primeira bem-aventurança aí, né? A diferença aí entre ser pobre de espírito e ser pobre mesmo. Lá Lucas fala os pobres. E aqui pobre em Uhum. espírito. O que é que você entende aí de pobreza de espírito? Uma coisa interessante, eu lembro que eu estava pregando lá no Canadá, e eu fui falar nas bem-aventuranças, aí eu falo, não, pobreza, é importante a gente entender o que é ser pobre, o que é que vocês entendem? Aí outra pessoa fala, não, uma pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa mesquinha, uma pessoa fechada. E por que Jesus está dizendo que esses são bem-aventurados? Aí a pessoa parou, mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Os pobres de espírito são pessoas desapegadas, né? Eu lembro, eu acho que foi a Amy que falou, que o pobre, no sentido do evangelho, é aquele que dá tudo, né? Porque o pobre não é aquele que não tem, mas é aquele que dá. Aí ela faz uma relação disso com Filipenses, né? Que Jesus, embora fosse de divina condição, né? Não se apegou socialmente a ser igual a Deus Pai, mas se entregou, se esvaziou. Então, Jesus, ele é o pobre, mas ele é o pobre por quê? Porque Deus não é pobre, porque Deus tem tudo. Mas ele é pobre porque ele se dá. Eu achei bonita essa comparação. Enfim, essa é a minha Paulo, interpretação da pobreza, né? e tem Do outro de São desapego. Paulo aos Coríntios lá que chama Deus, Jesus, que era de condição, era rico, nos enriqueceu com a sua pobreza. Pobreza. Pois é, nos enriquece com a sua pobreza. Ele sendo pobre e nos dando exemplo, né, de pobreza material em si, aí Sim. tem a outra conotação que o Raniero Cantalamessa fala, né, do livro dele, A Pobreza, dos 4 tipos de pobreza, né? A pobreza material e a pobreza espiritual. A boa Uhum. riqueza e a má riqueza. Ser pobre de um aspecto, né, e ser pobre do outro aspecto, né? Então, tem essas conotações e que a gente não vai entrar aqui, mas os pobres de espírito aqui. Olha, não é aquele mês. A gente podia passar 40 minutos em cada uma das bem-aventuranças, Só né? nessa Mas primeira já tinha muito pano para as mangas aqui, né? eu me lembro do Padre Jossi, que era lá de São Luís. O Padre Jossi muito sábio, inclusive a oração eucarística número 5, que só existe no Brasil, foi ele que escreveu, ele foi o compositor da oração eucarística número 5. E ele falava, que ele disse assim, mas eu conheci um franciscano que era rico porque ele tinha uma chave, né? E ele disse assim, ele era o irmão porteiro. Ele conta essa história assim, que ele era franciscano, não tinha absolutamente nada, mas foi eleito o irmão porteiro. E ele ficava muito orgulhoso e muito feliz porque ele tinha a chave do convento. E aí ele se tocou e depois partilhou com o padre Jossi, dizendo, não, eu não posso ser irmão porteiro, porque eu estou muito rico, porque eu tenho a chave do mosteiro. Quer dizer, ele era riquíssimo porque ele tinha a chave do mosteiro. Então, assim, não é questão de bem material. Você pode ser rico por causa de uma chave, né? Por causa de uma. Enfim. E aí, o outro caso aí do jovem rico e dos apóstolos, que depois disseram, então quem poderá ser salvo? Porque eles já tinham dado tudo, já tinham seguido Jesus, e mesmo assim se consideravam ricos e difíceis de cumprir aquele negócio. Era difícil para um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus vai dizer, mas se é rico, se os apóstolos vão dizer, se assim é assim, quem é que vai se Se é salvar? assim que vai lá. E isso é uma beleza muito grande. Eu vi esses dias agora, era uma tese do Instituto lá do Tomista, que eu esqueci agora, o Tom, lá a faculdade tomista lá de Roma. Eu esqueci agora o Teresiano. Teresiano não é tomista, como é? O Angélico. Gregoriano, não. O Angélico. Angélico, Uma né? tese lá do Gregoriano Angélico é dos fala. jesuítas, eu acho. É, no Angélico, a tese dele era a onipotência divina como amor, né? Deus é todo-poderoso e na onipotência divina ele é amor. E ele fazia uma série de coisas, mas uma das coisas que ele dizia várias vezes o Senhor coloca a onipotência divina como via de salvação, né? Para vocês é impossível, mas para Deus não é impossível, porque Deus é bom, né? Assim,
o Filho do Homem se encarnar, mas Deus é bom, ele é onipotente. Então, assim, a onipotência divina, especialmente nos evangelhos, é muito ligada, ele não falou sempre, mas ele diz, é muito ligada, a onipotência divina é muito ligada à bondade e ao desejo de Deus nos salvar. Então, quem pode dizer, não, Deus é bom, né? Isso Deus é aí. todo poderoso. É. Eu achei isso muito lindo, muito lindo. Com certeza. Aí é pano para oração aqui. A onipotência de Deus. Deus é amor e que Deus nos ama e por isso ele pode nos salvar, né? Então, não Apesar por dos meus impedimento, pecados. apesar, por causa dele, né? Não, mas nesse caso ele pode me salvar, apesar dos meus pecados. Mesmo meus pecados atrapalhando bem muito, Deus ainda é capaz de me salvar. É verdade. Então, confiemos Vamos aí. para os aflitos que tem a ver com isso. A pobreza, a gente estava falando aqui dos pobres em espírito, né? E aí puxou lá com o jovem rico e os Sim, discípulos, São Pedro, que ficou espantado, né? Quem é que pode salvar? Porque eles se consideravam ricos. Então, Jesus chama aqui felizes esses pobres em espírito, aqui em Mateus, né? Mas lá em Lucas é pobre mesmo. Jesus deu exemplo pobre, de pobre. pobreza. Ele era o pobre por excelência. Então, Não e tem onde aí, cada reclinar a um cabeça. Cada uma das bem-aventuranças você pode encontrar Jesus neles, né? Cada uma delas, nessas bem-aventuranças. Então, é o modelo acabado. Jesus já é o feliz por excelência, o bem-aventurado, porque é o santo, né? É a santidade dessa solenidade que nós estamos celebrando hoje, é o É da todos os santidade. santos, sede santos, né? São Pedro e São Paulo também vai falar da santidade também, que Deus nos chama a ser. Uhum. Sejamos santos. Então, Jesus está aqui, ó. O modelo para vocês serem santos é esse aqui. É Sede diferente. santos como vosso Pai Celeste é santo. É Ah, difícil. Senhor, mas é impossível. Não, para Deus nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. É. Se a gente for Vamos procurar, continuar, senão não vai dar tempo, não. vamos Nós lá. estamos na metade do nosso tempo e nós só falamos de uma bem-aventurança. Primeira bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí dos reinos dos céus, aí a gente não vai entrar no reino dos céus, não. Mas aí depois dessa segunda, que é os aflitos, aqui na tradução litúrgica, e depois a quarta, a terceira, que é os mansos, Os irmãos. algumas traduções invertem. Se você na sua Bíblia estiver olhando lá, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, coloca o primeiro os que choram, né, que são os aflitos, e depois vai colocar os que, aliás, coloca primeiro os mansos, Os depois mansos, vai depois colocar os que os choram. aflitos, que são os que choram, né? Então, não se espante aí, porque alguns manuscritos invertem essa terceira e essa segunda e essa terceira bem-aventurança, né? Sim. Os aflitos, às vezes, tem algumas traduções são os que choram, e algumas vezes são os aflitos, mas a sensação, né, o espírito é o mesmo. É. Então, os mansos aí também, eu me lembrar da outra passagem lá de Mateus 11 que Jesus diz: Aprendei de mim que sou Manso e humilde de manso de coração. coração. Então, novamente aí a mansidão que Jesus chama a ser como ele, é a mansidão que não se revolta, que não se levanta a voz, né? Então, todo esse aspecto aí dos anauins, né? Aqueles que são pobres em espírito, também os puros de coração, tem toda essa a mesma sentido, né? Felizes os mansos, felizes os pobres em espírito, felizes os puros de coração, né? São todos. Então, se alguém te convidar para andar 1 quilômetro, anda 2, né? Se alguém te pedir a túnica, dá o manto também. A mansidão também tem. Às vezes a gente tem muita impressão da mansidão um pouco como sendo uma fraqueza, mas a mansidão, na verdade, ela exige uma fortaleza muito grande. Eu lembro de do Gandhi lá na Índia, né? Assim, foi uma resistência não violenta e ele aprendeu no Evangelho. Ele nunca tinha ouvido o Evangelho na vida. Quando ele foi fazer um estágio de direito na Inglaterra, foi quando ele teve contato com o Evangelho e ele viu essa a mansidão, o dar outra face, assim, de uma forma e abriu a cabeça dele, a mente dele, e ele foi perguntar para os amigos cristãos dele, aí o pessoal, não, peraí, não é bem assim, não sei o quê. Mas ele, embora não cristão, ele usou isso aí e conseguiu libertar a Índia pela mansidão, pela não violência. Então, assim, É, é preciso de muita força para não revidar. Você precisa de muita força para dar a outra face.
Exatamente. Então, não é uma coisa, né? Ai, bichinho, Fácil. coitadinho dele. Não, 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 não. não é fácil e não é uma coisa, como Santa Teresinha também, quando fala da infância espiritual, não é uma coisinha de menino, não é uma coisinha de criancinha, não. É uma coragem de gigante, né? Precisa ter muita coragem para ser manso, ser não violento aí. E aí, você Uhum. falando do Gandhi, que não era cristão, mas me lembra outro americano lá, o Luther King. Luther King, Martin Luther King também, que não revidava, É. né? Não violência, Não exatamente. violência também, né? O Bishop Barron tem muita, ele fala bastante sobre isso, que não é simplesmente não é dar outra face, não é simplesmente me bata aqui, mas também É, de dizer como fez a Madre Teresa de Calcutá, né, que foi lá pedir um pão para os pobres e aí o vendedor cuspiu na cara dela e disse, pronto, esse aqui é o meu, agora me dê para os meus pobres. É assim, esse é o isso que eu não foi, mereço, né? Esse é para mim. né? Esse aqui é o meu, eu mereço isso aí. Pô, essa cuspida foi boa, deixa eu limpar aqui, agora me dá pão aqui para meus pobres. Então, essa é a mansidão, essa é o da outra face. E é de uma coragem ao ponto de fazer aquilo que é necessário, né? Os pobres dela ganharam pão e ela ganhou o cuspe. Exatamente. Mas, enfim, é uma coisa. Eu vou precisar acelerar, porque senão a gente não vai passar nem por É, todas. Mas eu acho interessante falar dos que choram, porque Santo Agostinho vai falar dos que choram em relação aos pecados. Eu achei isso muito bonito. Se eu quiser falar um pouco mais sobre isso, pai. quando ele coloca aqui, Santo Agostinho, ele vai fazendo até a sequência, né? Uma bem-aventurança em relação à anterior, e quando ele chega aqui, depois que ele fala dos aflitos, os que choram, né? É para aqueles que, se reconhecendo necessitados, né? Eles vão chorar os seus pecados e vão pedir a Deus essa misericórdia, que já é a bem-aventurança mais na frente aí, né? Os misericordiosos alcançarão misericórdia muito mais. Aquilo que a gente faz como sendo misericordioso, recebe de Deus e todas elas também, possuir a Uhum. terra, que é a terra prometida e tudo mais, é uma recompensa muito maior do que aquilo que a gente pode fazer por Deus, né? Deus não se Uhum. deixa vencer em generosidade, isso é outra verdade Uma evangélica. medida sacudida e transbordante será Muito, colocada sobre o vosso colo. Então, reconhecer-se necessitado dessa misericórdia, desse choro por causa dos seus pecados, nos dá uma graça assim muito maior, né? Se a gente se acha orgulhoso, todo-poderoso e sem necessitar, é o fariseu lá do templo, né? Não A volta a ser gente, pecado. a gente acha, isso é uma coisa que a gente só precisa ler São João da Cruz uma vez para entender isso, mas tem gente que a gente acha que a santidade é um caminho de subida, como a gente for sair voando. Santidade é um caminho de descida, é para baixo, né? Assim, Kenosis, é, é, exatamente é esvaziar. esvaziamento, é reconhecer que eu não mereço que a misericórdia de Deus. E quanto mais eu percebo quão necessidade eu sou da misericórdia divina, é aí é que eu vou receber a misericórdia e aí é que eu vou ser misericordioso também. Porque é aquela coisa, né? A gente sempre acha, não, para mim você tem que entender, para o outro não. Se eu aprendo a ser misericordioso, né? Se eu aprendo a receber a misericórdia de Deus, é, como é que diz? É interconectado. Quanto mais eu aprendo a ser misericordioso, mais eu recebo misericórdia. Quanto mais eu recebo misericórdia, mais eu aprendo a ser misericordioso. E quem não faz essa ligação está num perigo muito grande, porque a gente vê aí o que acontece, né? O quanto gente moralista na internet, não sei o quê, quando você vai ver, descobre que por trás é mais pecador do que todos os pecados que ele condena. Pois é, tem que confiar na misericórdia. Claro que a gente não se deve ficar satisfeito, né? Porque já cumpriu uma certa medida e já busca, de certa forma, né, o reino. Mas porque se você não se sentir pecador e necessitado, você nunca vai chegar lá, né? Você sabia, eu descobri essa semana. Você sabia que na Idade Média, o primeiro dos 8 pecados capitais era o medo, Ah, é? Eu né? não sabia, não. Era.
Na Idade Média, não eram 7 pecados capitais, eram 8. São Tomás de Aquino não concordava com isso e não entrou na lista dele, mas em algumas listas medievais, o primeiro pecado capital era o medo, porque o medo gerava desesperança, o medo gerava falta de amor na misericórdia, o medo afastava de Deus mais do que outras coisas. A diferença de medo e temor. Ele fala o medo como pecado, ele é o oposto do temor. Uma coisa é o temor de Deus e você respeitar Exatamente. ao Senhor, e outra coisa é o ter medo de Deus. E aí eu achei muito interessante isso. O medo de Deus era o primeiro dos pecados capitais, porque quando você tem medo de Deus, você se afasta de Deus e não busca a misericórdia, e aí isso gera mais afastamento de Deus e outros pecados por aí vem, né? Porque você diz, já que eu já estou condenado mesmo, agora dane-se. Eu É, achei isso muito desespero. interessante. É, Eu descobri essa semana interessante. também. Pulamos Mas aí a aí justiça, né? E pulamos a vamos ponte aí. da justiça. Mas Oi? aí a justiça também é uma explicaçãozinha aí. Quem tem fome e sede de justiça. Essa justiça aqui da bem-aventurança não é a justiça divina, não é você achar e querer que não, Deus vai fazer justiça, eu creio, eu sou feliz, eu sou bem-aventurado porque eu acredito que um dia Deus vai pagar aqueles maus. Não, Aqui se faz, aqui se paga. não é essa justiça aqui que Jesus está falando. Nessa justiça é aquela da justiça de Deus, que São José era o exemplo do homem justo, né? Que é a virtude É a da retidão, santidade. da santidade. Né? Então, precisamos ansiar essa justiça, de sermos santos, de dar a Deus o que lhe é devido. Né? A virtude da justiça é dar a cada um o que lhe é devido, a virtude da religião é dar a Deus o que lhe é devido, mas que nunca vai conseguir dar a Deus o que ele merece. Então, É. é essa fome que a gente precisa ter, de ser como ele, de ser santo como ele, né? E não essa justiça de querer cobrar aquele, você ainda paga, né? Não é essa justiça Não, que a velhinha pedindo justiça para o juiz lá. Não, faz-me justiça, professor faz-me lá, justiça. faz-me. Mas eu lembro agora de uma pessoa que falava, eu não sei se foi um santo, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas isso me marcou. Se a gente fizesse uma real revisão de vida, a gente ia perceber que o nosso maior pecado é não amar Deus sobre todas as coisas. E é raramente esse o pecado que a gente confessa primeiro. Verdade. Né? Porque a gente, assim, e eu começo por mim, né? Normalmente, amar a Deus sobre todas as coisas não é o primeiro pecado que eu confesso. Sempre tem tantas outras coisas que chamam muito mais a minha atenção, mas amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso maior pecado, né? E a gente não percebe isso. E aí eu sempre brinco, eu sempre falo isso no meu canal no YouTube e coisas assim. Que a pessoa diz, não, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, olha, quanto tempo você passa no WhatsApp e quanto tempo você passa na sua oração? Aí você me diga se você ama mais o WhatsApp ou a Deus. Aí a gente. Desarma a pessoa, né? Desmonta. Porque, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas você gasta mais tempo falando com o seu best friend no seu WhatsApp do que você fala com Deus. Quem é que você ama mais, na verdade, de verdade, se você for honesto? Então, colocar Deus em primeiro lugar não é simplesmente uma coisa assim, não, né, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Né? Não, não é uma coisa fácil, embora que É, você possa até desejar e querer colocar Deus como centro da sua vida e querer se sim. pautar todas as suas ações por causa do Evangelho, né, por causa dos ensinamentos. Mas também é você não se reconhecer como o pecador desse primeiro. E do segundo, que é a consequência, que Jesus junta os dois, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, resume tudo isso aí. Se você não ama a Deus e não ama ao próximo, Ama e faz o que quiser, já dizia Santo Tomás não, Santo Agostinho. quem ama cumpre toda a lei, né? São Paulo aos Romanos lá, né? O amor é o pleno Uhum. cumprimento da lei. O Então, amor lança temos fora o aqui, temor. vamos chegar aí, quanto tempo a gente já tem aí? A Vamos. gente Nós chega já aí, temos mais de meia hora de gravação, já passou de meia hora de gravação aqui, mas pois a é, gente aí tem continua os porque puros vale de a pena. Hoje vai ser coração um e tem pouco. os que promovem a paz aí, né? Mais duas últimas aí, bem-aventuranças aí. Três, né? É, Tem os tem, perseguidos. tem os perseguidos. E os perseguidos e os que injuriares vai quase junto. Mas É, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos puros de coração e de que verão a Deus, por causa que São João Paulo II
fez uma homilia muito bonita. Se não me engano, foi uma homilia. Eu tenho que procurar de novo no site do Vaticano para ver. Mas ele fez essa ligação entre a vida de oração e a pureza. Que aqueles que contemplam a face de Deus, ou seja, aqueles que rezam, são puros. E só aqueles que são puros podem rezar de verdade. E aí ele faz uma interconexão nesse sentido de quanto mais eu sou puro, mais eu rezo. Quanto mais eu rezo, mais eu sou puro. Né? A pureza que ela vem da contemplação da pureza de Deus. Eu achei isso muito bonito, porque ele fez uma ligação da pureza com a vida de oração que eu nunca tinha pensado antes. E é a pureza dessa bem-aventurança. Os puros de coração Sim, verão a Deus. Então, como é que você quer ver a Deus se você não é puro de coração? Então, a contemplação, a adoração eucarística também, que é São João Maria Vianney. especialmente. Eu olho, eu Eu olho o consigo. que ele está me olhando. Pois é. Então, Não, são duas coisas mira diferentes. que ele te mira, né? Santa Teresa d'Ávila vai dizer mira que ele mira, né? Olha para ele. E é só o que eu peço a vocês, irmã, que olhem para ele. Mas de São João Maria Vianney foi o pastorzinho, não era o pastorzinho, ele em francês tem um termo como dizer um camponês, tá? Um camponês que ia todo dia, chegava na igreja, ficava parado e ia-se embora. Isso era isso. Mas como é que você reza? Você não reza o texto, você não fala nada? Disse, não, eu olho para ele e ele olha para mim. Pronto. Ô José, aqui é Jesus. Como é? Ô Jesus, aqui é É. Ô Jesus, aqui é o José. Ô Jesus, aqui é o José. Aí no dia que ele não foi, que ele estava no hospital, aí chegou lá aquela pessoa lá e disse, olha, quem é que está aí? Tem uma pessoa aí que está dizendo aí, disse, não, José, aqui é Jesus. Ô Jesus foi José, lá aqui é o visitar, já Jesus. que ele não pôde mais visitar porque estava doente, né? É a história também da visita É. do José, que sempre fazia passava antes do trabalho, né? Mas é isso, Eu, contemplar, ver a Deus, né? É o puro de coração. eu lembrei aqui de uma história que eu sempre contava, quando eu ia pregar sobre os dons e falar dos dons de línguas, uma história também de um camponês que todo dia levava o livrinho de oração e na hora do almoço ele pegava o livrinho dele e lia as orações, porque ele não sabia rezar, então ele se acompanhava. E aí um dia ele esqueceu o livrinho dele. Aí ele disse assim: Jesus, eu vou dizer o alfabeto aqui 3 vezes, você junta as letras que você quiser e reza por mim, tá bom, Jesus? E aí o anjo da guarda apareceu para ele e disse: essa foi a oração mais bonita que você fez até hoje. Porque, assim, olha, eu não sei rezar, mas eu junto aqui, ó, junta todos, aí eu vou dizer o alfabeto aqui 3 vezes, aí você junta a letra tudo e faz aí o que você quiser. A oração em línguas um pouco como isso, assim, eu não sei rezar como convém, mas vem o Exatamente. Espírito e ora ao Pai, porque sonda os nossos corações. Deus seja louvado. Aí, mais uma dica aí para a sua oração de hoje. Reze aí com o alfabeto aí, se você não souber rezar, então reze em línguas, que é São Paulo também, aos romanos. Também. Então, reze que você não sabe rezar como convém, mas É aproveite importante é rezar. o evangelho aqui dessas bem-aventuranças aí, que é uma riqueza muito grande, né? Vamos falar da promoção da paz, da perseguição, e aí a gente termina. É. Os bem-aventurados os que promovem a paz. Na Bíblia de Jerusalém aqui, Os bem-aventurados pacíficos os pacíficos, né? Então, você, promotor da paz, ser como os discípulos foram, Jesus enviou, né? Discípulos e ministros da paz, com a nossa vocação nos pede também, né? Os discípulos foram, a primeira coisa que Jesus pede quando chega aos discípulos é paz a esta casa, né? Paz a vós. Então, nós somos chamados a primeiro pacificar. Primeiro somos pacificados porque o Senhor nos pacifica, é Ele quem nos dá a paz, Ele é a paz, né? E somos chamados a levar a paz também. Bem-aventurados os que promovem a paz. Então, se sua vida está cheia de confusão, de guerra, de discórdia, então, peça ao Senhor essa graça de pacificar o seu coração e depois seja esse ministro de paz também, né? é essa geração de hoje, eu vi uma pessoa falando, acho que também foi o Bicho Belo, nós somos já as gerações das duas telas, né? Nós estamos sempre com duas telas, né? Tá com a televisão ligada e com o celular na mão, ou tá com o computador ligado e o celular na mão. Eu mesmo agora estou com 3 telas na minha frente, olha, 4.
tenho até uma tela do lado, a tela do computador, eu estou com o Alexa aqui e estou com o meu celular. Eu tenho 4 telas. Como é que você quer ter paz com tanta informação sendo bombardeada em cima de É, você? Se você não sair da frente de uma tela, nem que seja 10 minutos no seu dia, você não tem como ter paz. É muita informação, é muita coisa. Hoje, eu vi um cara falando assim que hoje a gente tem, em uma semana, mais informação do que pessoas na década de 20 tinham da vida inteira, é né? verdade. E é isso, né? Hoje a gente tem mais informação do que Não é questão, um século assim, atrás. você falando das 3, 4 telas que você está aí agora, no caso, é justificável, porque você está, no caso agora, usando para um serviço de evangelização. Mas na sua oração Sim, você não precisa de nenhuma das telas. Então, é não. você e Deus, diante do Senhor. Então, é isso que às vezes a pessoa coloca o celular aqui de lado e esquece de desligar as notificações e fica toda hora, né, olhando para o celular. Não tem como você rezar desse jeito, está desviando a sua atenção. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aí mais uma dica aí, né? Você precisa Mas os pacíficos serão chamados filhos de Deus porque eles é, realmente estão diante de Deus, né? Só quem recebe a paz de Deus tem a paz verdadeira. Nenhuma outra paz é, é verdadeira. só Enfim, Jesus que é a nossa paz. Né? Efésios 2 lá também, né? Ele é a nossa paz. ele é a nossa paz. De dois povos divididos fez um só, né? Vamos então Ele, para outra última vamos. bem-aventurança aí, os que são quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí já é a última, já, né? Sois vós, É. já se dirige aí, porque todas as bem-aventuranças anteriores é na terceira pessoa. Agora Jesus se dirige aos discípulos, né? Bem-aventurados Uhum. sois vós quando vos, né? Que é anterior a que são perseguidos, e agora ele está dizendo vós que sois perseguidos, Nós. né? Se Que dirige existe a perseguição por causa da justiça, às duas existe aí, né? vocês que vão ser perseguidos, né? Já um reflexo da primeira comunidade que depois foi perseguida, né? Os tempos, as perseguições romanas, principalmente, mas os judeus perseguiram também. São Paulo perseguiu os cristãos, né? Então, Uhum. a perseguição sofrida pelos primeiros cristãos por serem discípulos de Jesus. Então, Seguidores do caminho. quando vocês forem perseguidos por causa de mim, Jesus diz essa perseguição, essa é legítima, não é a perseguição por fazer o mal, né? Aí não. Quando você está sendo perseguido da justiça aí que está atrás de você porque você matou alguém, até essa É perseguição tá justiça, essa perseguição é justa. Pois é, quando o oficial de justiça vai lá lhe intimar, comparecer lá, né, para você prestar contas, né? Essa justiça Deus aí é outra, né? abençoe. Eu me lembrei agora do Cardeal Pell de novo, que tava, foi preso injustamente, acusado de pedofilia, e Forçado, ele, né? e ele, e ele foi, depois ele foi inocentado, ele já faleceu, mas ele fez da prisão dele um retiro. Ele disse, não, eu estou aqui, eu vou fazer um retiro. E ele rezava. Aí ele fala, depois ele conta como era o dia a dia dele na prisão. Ele diz, eu acordava, rezava a liturgia como eu podia. Depois ele recebeu podia ter o livro, né, das horas. E aí rezava como eu podia, limpava a minha cela, rezava meu terço. Tipo assim, viveu o tempo de prisão dele como um retiro. Ele fez um retiro espiritual na prisão. Mas porque ele tinha a consciência limpa de que não tinha feito nada de errado. Deus seja louvado. Mas enfim. É, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Dos No céus. céu ou só agora? Como é a gente espera a recompensa é agora nessa terra ou no céu, né? Jesus, para os discípulos, né, naquela passagem que a gente estava falando aqui do jovem rico, vocês receberão 100 vezes mais já aqui na Na terra terra, e com depois na vida perseguições. eterna. Mas, assim, nem sempre a gente recebe toda a recompensa aqui. Às vezes Deus permite que a gente receba, né, aquela passagem lá, dizer que Jesus não cumpre a palavra, Jesus cumpre, né?
mas essa bem-aventurança se refere à recompensa no céu, né? Vós sereis, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É essa esperança que a gente tem que ter. A festa de todos os santos é daqueles que já contemplam a glória nos céus. Nessa terra, Uhum. no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, né? Eu venci o mundo, Eu né? venci o mundo. Jesus diz isso aí. Então, a gente tem que entender esses dois aspectos da justiça e da bem-aventurança agora e a eterna, né? É o já, mas não ainda do reino dos céus, e também são essa dicotomia, porque assim, aqui por mais que a gente não queira, né, vai haver tribulação nesse mundo, né? Vai haver injustiça, porque a justiça desse mundo é uma justiça imperfeita, só a justiça divina é perfeita. Então a pessoa diz, ah, mas é muito essa vida é injusta. Meu irmão, é mesmo, assim, porque a justiça perfeita é só em Deus. Isso é uma das provas da existência de Deus. Porque se não existisse justiça verdadeira, se não existisse a justiça perfeita, a gente não ia sentir falta dela, né? A gente não ia ansiar por isso, se não existisse, né? É a ideia lá dos peixes sem olho dentro da caverna. Dentro da caverna, os peixes não têm olho. Por quê? Porque não tem luz, não tem para que ter olho, né? Não anseia por nada, né? O olho só existe porque existe a luz. Então, a Exatamente. fome da justiça só existe porque a justiça verdadeira existe, né? O desejo de ser feliz só existe porque existe a felicidade verdadeira. O desejo da beleza só existe porque existe a beleza verdadeira. E é isso que a gente celebra hoje, né? A felicidade verdadeira, a justiça verdadeira, a beleza verdadeira. E é por isso que a gente tem sede de justiça, de beleza, de verdade, porque elas existem, estão em Deus. E nessa terra vai sempre ser imperfeito, por mais que a gente esteja presente em Deus. Exatamente. Muito bonito isso, exatamente. O coração do homem que anseia isso já é uma prova de que Deus existe, de que a bondade de Deus existe, que a eternidade, que é a justiça final, que é a bondade final, existe. Isso aí é o que nós iremos contemplar um dia no céu. Né? Se não existisse, a gente não sentia falta. É que tá, né? A gente só tem fome porque a comida existe, né? Assim, se não, a gente não precisasse comer, a gente não tinha fome, É, né? Então, isso é uma das provas da existência de Deus que eu acho mais bonita de todas, né? Porque a gente existe no coração do homem o desejo da felicidade verdadeira, da justiça verdadeira. E, né, enfim, e Deus tem esse poder de saciar esse desejo de felicidade que a gente tem. Mas só só ele, Deus, né? só ele, só Só Deus. Ele. Vamos rezar, né? Amém. Hoje é você Amém. que reza. Hoje é o Senhor que Hoje sou reza. eu, né? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra viva e eficaz, o teu evangelho de hoje, destas bem-aventuranças, Senhor, este programa de vida que nós, como os teus discípulos, Senhor, tu nos chama a percorrer, Senhor, a sermos como tu és. Por isso, Senhor, te suplicamos desta graça, Senhor, dessa pobreza de espírito, dessa mansidão, dessa tua aflição, de ser como tu és, Senhor, manso e humilde de coração. Tu que és a paz, a nossa paz, tu que promoves, Senhor, e és o promotor da paz, os pacíficos, Senhor. Pedimos, Senhor, essa justiça que tu nos dá, Senhor, este desejo de sermos justos, santos como tu és, Senhor. Inunda, Senhor, o nosso coração desse desejo para que nada nesse tempo, nessa vida, possa nos atrapalhar nessa direção de sermos como tu nos chama a ser. Todas essas bem-aventuranças que tu nos chamas a cumpri-las. Te pedimos, ó Virgem, a tua intercessão por nós, pelos nossos ouvintes, por cada um dos nossos familiares que se recomenda às nossas orações, por aqueles que nos assistem agora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Amém. Ainda paz, Dai-nos a paz. Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Se você não deixou seu like até agora, agora é a hora de deixar o seu like. É isso. É isso, Envie para os gente. seus amigos, envie para aquela pessoa. Só fazemos aqui no YouTube, porque no Instagram não cabe, né? Mais de 40 minutos, aí não sei quanto é que está dando É, aí. já estamos em 50 aqui no meu. Eita, aí praticamente É, mas hoje foi muito bom. Eu acho que vale a pena ter sido um pouquinho mais bom. pois é. Então, encaminhe aí para os seus amigos, lembre aí desse podcast Uhum. e ficaremos aí todos os dias, de segunda a sábado aí, na meditação da Alexio, a meditação para Solexio, e algumas vezes o Felipe tem Algumas vezes oração. a oração. E é isso, gente. A gente se vê amanhã no nosso normal no YouTube e no Instagram. Deus abençoe e até a semana que vem para o nosso podcast semanal. Até mais. Shalom. Deus abençoe. Ok.